Depois de passado 14 anos após a minha conversão ao Evangelho, eu subi outra vez até Jerusalém, juntamente com Barnabé, e levanto comigo a Tito. E eu subi por uma revelação e eu expus àqueles que estavam em Jerusalém, eu expus a eles o Evangelho que eu pregava entre os gentios. E particularmente também expus aqueles que eram de grande estima, aqueles que eram os líderes que estavam lá em Jerusalém, para que não acontecesse de que maneira alguma eu tivesse corrido em vão, ou estivesse correndo em vão, para que não acontecesse de que o que eu pregasse e o que os cabeças da igreja de Jerusalém, Pedro, Tiago, João, pregassem coisas diferentes, para que não acontecesse divergências entre o evangelho de Cristo que estava sendo pregado entre as nações. E naquele momento, nem ainda Tito, que estava comigo, sendo ele um grego, ele não foi constrangido a circuncidar-se, a praticar a circuncisão. Pedro não exigiu isso dele, Tiago não exigiu isso dele, João não exigiu isso dele, Paulo era judeu circuncidado, mas Tito não. E Paulo está falando, Tito era um grego e ninguém tentou forçá-lo a se circuncidar, porque chegou-se a comunhão entre nós que a circuncisão na pele e na carne não era objeto de levar alguém à salvação, não era objeto suficiente a tornar alguém de Cristo ou não de Cristo. E por que Paulo entrou nesse assunto? Isto foi necessário eu ir lá para chegar num consenso com os irmãos de Jerusalém por causa de alguns irmãos que se tinham intrometido secretamente, entraram a espiar o evangelho que eu estava pregando, entraram para espiar a liberdade que nós, Paulo, Barnabé e Tito, tinham ao servir Jesus Cristo. E eles queriam, esses irmãos intrometidos, esses falsos irmãos, tentavam colocar Paulo, Tito e Barnabé em servidão. Paulo pregava para quem não era judeu, Paulo pregava para aqueles que não eram circuncidados, mas tinham alguns falsos irmãos que entravam e queriam forçar com que os gentios se circuncidassem para que se tornassem verdadeiros convertidos em Deus. Esses falsos irmãos que tentavam criar regras e criar um sincretismo entre a fé em Jesus e o judaísmo, queriam obrigar aos servos de Jesus, aos convertidos a Jesus, a se tornarem também seguidores do judaísmo. E quanto àqueles que pareciam ser alguma coisa dentro da igreja, serem líderes dentro da igreja, os quais tinham sido algum outro tempo, né, se eram de fato... Isso não me dá, não é da minha importância, não sou eu que posso dizer se é ou não, até porque Deus não aceita a aparência do homem, mas Deus conhece o coração de cada um. Aqueles que eram líderes da igreja lá em Jerusalém, os que pareciam ser alguma coisa lá em Jerusalém, eles não me comunicaram nada, eles não me exigiram nada, eles não apresentaram nenhuma exigência, nenhum empecilho sobre o evangelho que eu pregava. Eles viram que o evangelho da incircuncisão, ou seja, o evangelho pregado aos não-judeus, estava confiado a mim, Paulo, da mesma forma que o evangelho da circuncisão estava confiado a Pedro. Paulo pregava aos incircuncisos, ou seja, aos não-judeus, e Pedro pregava aos judeus. E ninguém fez, os líderes da igreja de Jerusalém não fizeram nenhuma exigência a Paulo quanto a isso. Não obrigaram Paulo a sair circuncidando ninguém, mas reconheceram, Paulo pregará sobretudo, principalmente aos incircuncisos, Pedro, Tiago, João pregará sobretudo, ou seja, principalmente aos circuncisos, aos judeus. Porque eles reconheceram que aquele Deus que operou eficazmente em Pedro para apostolado da circuncisão, o mesmo Deus, o mesmo Jesus que fez a obra em Pedro, converteu a Pedro para que Pedro saísse pelo mundo pregando o evangelho aos judeus, esse mesmo Deus, através da obra em Cristo Jesus, operou também em mim com a mesma eficácia para que eu, Paulo, pregasse o mesmo evangelho de Cristo, o evangelho genuíno, verdadeiro, sem empecilhos religiosos, para que eu pregasse aos não-judeus. E eu, conhecendo a Tiago, a Pedro, que é Cefas,
e a João, que eram considerados as colunas, os líderes da igreja de Jerusalém, vendo eles a graça que se havia me entregue, vendo eles a capacidade, o dom de pregar o ministério de Deus, que o próprio Deus deu a mim, nós demos as mãos uns aos outros e em comunhão comigo e com Barnabé, eles juntamente conosco, em consentimento, entendeu que nós fôssemos aos gentios e eles à circuncisão, que nós fôssemos aqueles que não são circuncidados e eles fossem aos circuncidados, aos judeus, e assim foi. Tiago, Pedro e João não discutiram com Paulo se deveria ou não pregar aos não-judeus, eles chegaram a um consenso, e o consenso era: Deus não veio só para o judeu, Cristo não morreu só para o judeu, Cristo não precisa de que você seja circuncidado na carne para você alcançar a salvação. O próprio sacrifício dele já é obra o suficiente para dar salvação ao pecador. Não há necessidade de se circuncidar, mas tinham homens que exigiam isso. Tinham pessoas tão apegadas ao judaísmo que falavam: não, o sacrifício de Jesus não é o suficiente, tem que se circuncidar também, porque na lei diz que tem que ser circuncidado. Então, se é gentil, tem que se circuncidar. E a única recomendação, o único pedido que Tiago, Pedro e João fizeram a Paulo é: olha, lembre-se dos pobres. E Paulo diz: o que também eu procurei fazer com diligência. Eles pediram para que eu cuidasse dos pobres e eu tenho com todo carinho, toda diligência tomado cuidado para cumprir isso. Mas aconteceu um evento em que chegando Pedro a Antioquia, eu lhe resisti cara a cara. Eu discuti com Pedro cara a cara, porque Pedro agiu de forma repreensível. O mesmo Pedro que ao conversar comigo falou: não precisa circuncidar as pessoas, não precisa circuncidar os gentios para que eles recebam a Jesus Cristo. Esse mesmo Pedro, aconteceu em um momento de que ele, antes que tivessem chegado alguns da parte de Tiago, esse Pedro estava sentado e comendo ao lado dos gentios, ou seja, ao lado daqueles que não são circuncidados. Porém, depois que chegou mais e mais judeus da parte de Tiago, Pedro foi de forma dissimulada se levantando e se retirando de fininho e se apartou deles, com medo daqueles que eram da circuncisão. Pedro começou a agir com acepção de pessoas, com discriminação, porque a lei judaica entende que os gentios, os não circuncidados, são impuros. Então o mesmo Pedro que conversando com Paulo falou: não precisa se circuncidar, Jesus Cristo veio para todos, justifica a todos através do sacrifício dele. É o Pedro que, quando viu chegando o judeu no local onde ele estava, ele que estava sentado conversando e comendo junto com aqueles que não são circuncidados, levantou-se e saiu de fininho para que ninguém dissesse que ele estava descumprindo a lei mosaica, descumprindo a tradição do judaísmo, que diz que o incircunciso, aqueles que não são judeus, aqueles que não são circuncidados, são impuros. E você só pode sentar com os circuncidados, com os judeus. Os outros judeus que estavam com Pedro, também sentado com ele, juntamente com os gentios, também agiram igual a Pedro, levantaram-se e começaram a dissimular, agir de forma cínica, de maneira que até Barnabé se deixou levar por essa dissimulação cara de pau. Até Barnabé, Pedro e aquele grupinho de judeus que estava sentado e comendo junto com os gentios, sem discriminação nenhuma, chegou mais uns amigos judeus da parte de Tiago, eles se levantaram na maior cara de pau e saíram para sentar separado, para que ninguém viesse a falar que Pedro estava descumprindo a tradição judaica. Mas eu, Paulo, quando eu vi que o que Pedro estava fazendo não andava bem e não estava diretamente conforme o Evangelho de Cristo, como isso não estava da mesma forma que a verdade do Evangelho, eu disse a Pedro, na presença de todos: Pedro, presta atenção, Pedro. Se você é um judeu e vive como um gentio, Pedro, ou seja, você não entrega sua vida para a lei mosaica, mas entrega para um Cristo, que cremos que seja o Filho de Deus e morreu pelos homens para que assim justifique os nossos pecados, se você é um judeu e vive como um gentio e não como um judeu, por que você quer obrigar os gentios a viverem como judeus? Ou seja, por que agora você levanta de forma dissimulada e vai para sua mesa? Tá entendendo? E quer que um gentio possa sentar com você somente se for circuncidado também. Você conversou comigo, Pedro, e disse que não precisaria ser circuncidado,
E como agora você quer criar essa acepção, essa divisão de pessoas, quem senta com quem, baseado em circuncisão, em cortar um pedaço da pele? Nós, Pedro, nós somos judeus por natureza, Pedro, e não pecadores dentre os gentios. Então, ou seja, Pedro, nós como judeus circuncidados, já somos aqueles que seguem a lei, nós conhecemos a lei, não é, Pedro? Nós não somos pecadores igual aos gentios, né, Pedro, que não seguem a lei de Deus. Mas a gente descobriu, Pedro, em Jesus Cristo. Sabemos hoje que o homem não é justificado, Pedro, pelas obras da lei. O homem não é justificado, Pedro, pelos 10 mandamentos de Moisés. O homem não é justificado, Pedro, por guardar ou não guardar o sábado. O homem não é justificado, Pedro, por cortar ou não cortar um pedaço da pele, Pedro. O homem é justificado pela fé em Cristo. E nós temos crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé em Cristo, Pedro. E esse Cristo, Pedro, ele justifica o gentio, que não é judeu, não é circuncidado, e nós também carecemos desse mesmo sacrifício, Pedro, mesmo nós sendo circuncidados. E é esse sacrifício, essa fé em Cristo que nos justifica, e não pelas obras da lei, Pedro. Porquanto, pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada, Pedro. É Paulo dando lição de moral no líder dos discípulos de Jesus. É Paulo falando, Pedro, você conversou comigo e nós chegamos numa conclusão, num consenso divino, Pedro, de que circuncisão não salva. Como, pois, agora você cria essa discriminação, viu que chegou mais judeu na sala e você vem separar quem pode sentar com quem baseado na lei? A gente não chegou na conclusão que quem salva é Cristo? Se nós que procuramos ser justificados em Cristo, Pedro, nós mesmos também somos achados pecadores. Nós que somos circuncidados, Pedro. Isso, porventura, dessa forma, Jesus, ele é ministro do pecado? De maneira nenhuma. Jesus é aquele que limpa, que justifica, que retira o nosso escrito de pecado. Aquilo que a lei não podia fazer, leia Romanos 7. Aquilo que a lei não podia fazer, que era justificar o homem, o judeu e o gentio, aquilo que a lei não tinha condições de fazer, de justificar o circuncidado e o incircuncidado, Cristo fez por nós. Agora, se eu torno a edificar aquilo que eu destruí, se eu torno a pregar que tem que ser circuncidado para sentar com circuncidado, tem que haver essa acepção de judeu e gentio, tem que haver essa separação baseada na lei, se eu torno a edificar essas regras que eu mesmo destruí, então eu sou um transgressor, porque a gente chegou na conclusão de que o sacrifício de Cristo é a única coisa capaz de nos tirar da escravidão do pecado e nos levar a conhecer a Deus na vida eterna. Eu, pela lei, Pedro, estou morto para a lei e hoje eu vivo para Deus. Se eu já estou crucificado com Cristo, eu não vivo por mim mesmo, não vivo mais eu, mas é Cristo que vive em mim. Se eu estou crucificado com Cristo, já não é mais questão de lei, de regra, de moral, de ética. É o Evangelho de Cristo habitando em mim e eu me converto à verdade genuína do Evangelho. Não tem mais a ver com mutilação do meu corpo através da circuncisão ou de regras morais, mas é o genuíno Evangelho me transformando como criatura. Cristo vive em mim e a vida que eu agora vivo na carne, eu vivo-a na fé no Filho de Deus. Filho de Deus que foi mandado pelo próprio Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. É isso que me justifica. É isso que justifica você. É isso que justifica Pedro. É isso que justifica o gentil e o judeu. Aí Paulo finaliza, eu não aniquilo a graça de Deus. Eu não aniquilo a graça de Deus, a obra que ele fez naquela cruz. Jesus veio e morreu pelos nossos pecados. Jesus veio e através do sacrifício dele me justificou. Porque se a gente achar, se a gente entender que a justiça vem da lei, que eu sou justificado pela lei, pela circuncisão, se eu acho que eu vou ser justificado porque eu cumpro os 10 mandamentos, se eu acho que eu vou ser justificado pelas regras religiosas criadas atualmente, então Cristo morreu em vão. Mas Paulo não cria assim e eu não creio assim.